Olá, aqui é o professor Sandro Azevedo do canal MB Matemática Básica e vamos para mais uma aulinha aqui sobre trigonometria. Nesta aula nós vamos falar sobre a cotangente no ciclo trigonométrico. Bom, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, onde eu falo da tangente, da secante, da cossecante, sugiro que você assista essas aulas para te preparar para fazer esta aula aqui com mais segurança. Eu vou deixar o link aqui no card e no final aí dessa aula eu vou deixar também um link para a playlist com todas as aulas de trigonometria, ok? Então vamos lá. Vamos falar aqui então da cotangente. O que eu preciso que você saiba? Do mesmo jeito que eu falei da secante, da secante, da cossecante, a cotangente ela também é uma razão trigonométrica inversa. Ela é o inverso da tangente. Então é isso aqui que eu preciso que você decore. Ó. A cotangente é o inverso da tangente. E como nós sabemos já de outros momentos que a tangente de um ângulo, né, é seno sobre cosseno, e nós estamos afirmando aqui que a cotangente é o inverso da tangente e vice-versa, nós também podemos dizer que a cotangente também é cosseno sobre seno, mas é por motivos óbvios. Se ela é o inverso do seno, você troca aqui o cosseno com o cosseno e você tem um inverso, ok? Bom, para a gente fazer a análise aqui da cotangente, a gente depende da tangente. E a tangente, vamos fazer a marcação dela aqui. Como eu anotei aqui, ó, ela é seno sobre cosseno. Para fazer a dedução da tangente, né, para quem acompanhou as aulas lá da tangente, nós precisaríamos do seno e do cosseno. Então, vou fazer aqui pequenininho aqui do lado, ó, o seno e o cosseno. Espera aí, deixa eu dar uma caprichada aqui melhor no seno e cosseno, só um minuto. Pronto, agora ficou melhor aqui. Vamos fazer um resuminho do seno e do cosseno e a gente seguir em frente. Então, vamos dizer que aqui é o seno. O seno é medido no eixo Y, então positivo para cima, negativo para baixo. Aqui ele vale 1, aqui ele vale menos 1, aqui é 0 e aqui é 0. Se você ainda não sabe isso, é importante saber, mas tem que assistir às aulas anteriores. Vamos falar aqui do cosseno. Cosseno é medido no eixo X, então aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 0 e aqui é 0. Como ele é medido no eixo X, o X é positivo para a direita e negativo para a esquerda. Então temos um belo resumo de seno e cosseno. E a tangente é seno dividido por cosseno. Então, para você saber os quadrantes dela, é só dividir. Ó. Mais dividido por mais dá mais dividido por menos dá menos dividido por menos dá mais, e menos dividido por mais dá menos. Então, ó, todas as razões trigonométricas são positivas no primeiro quadrante. E a tangente ela é alternada, ó, mais e menos. Agora aqui nos eixos, né, vamos pegar o 0 grau. É só dividir seno pelo cosseno. 0 dividido por 1 dá 0. 1 dividido por 0 não existe. Tangente de 90 não existe. 0 dividido por menos 1 dá 0. E menos 1 dividido por 0 não existe, ok? Então agora nós vamos falar da cotangente. A cotangente é o contrário, ó. É cosseno sobre seno. Então, o que isso resulta? Para a gente analisar aqui, ó, os quadrantes, né? É só a gente fazer o contrário aqui, ó, cosseno dividido pelo seno. Então, olha o que acontece. No 0 graus aqui, ó, 1 dividido por 0 não existe. Aqui em cima do 90, 0 dividido por 1 dá 0. Aqui vai ficar menos 1 dividido por 0. Não existe divisão por 0. E aqui embaixo, 0 dividido por menos 1, que dá 0. Certo? Os quadrantes ele tem exatamente o mesmo sinal da tangente. Vai ser positivo e negativo. Ok? Vamos explicar por aqui, ó, a regra de sinais, para você ter uma ideia melhor de como funciona essa história do sinal. A tangente, a gente media ela na reta que passava aqui, ó. Deixa eu fazer o desenho de uma reta ali.
Deixa eu inserir uma retinha aqui. A tangente, ela é nesse ponto aqui, ó. Ela é medida nesse lugar. E a cotangente é medida aqui em cima, ó. Então, vou apagar essa retinha, que essa aqui é da tangente. Para você medir a cotangente, é só pegar aqui, ó, aonde corta essa reta, né? Aqui é o ângulo, né? Vamos dizer que aqui é o ângulo X ou o ângulo alfa. Então, aqui que ela corta. Então, essa medida daqui, ó, até aqui representa a nossa cotangente. Então, para cá, indo para cá, nós temos as tangentes do primeiro quadrante. Então, todas elas são positivas. Agora, olha o que acontece quando eu tenho um ângulo do segundo quadrante. Deixa eu fazer uma cópia aqui. Vamos pôr aqui, ó. Se o arco estiver no segundo quadrante, olha o que acontece com ele. Então, o ângulo vai ser esse aqui, ó, tudo isso. Então, ele vai cortar aqui em cima. Então, esta medida aqui, ó, é a cotangente. E como para cá, esse eixo ele tem o mesmo comportamento do eixo Y, aqui ele vai para esse lado esquerdo aqui, ele é negativo. E assim por diante. Agora, olha o que acontece num arco que esteja lá no terceiro quadrante, ó. Se ele estiver aqui. Então, o ângulo que está aqui, ó, seria um ângulo lá do terceiro quadrante, ok? Então, um ângulo que começa aqui e vai até aqui, ó. Seria um 200 e alguma coisa. Aí, se eu for para baixo, ele não vai cortar em lugar nenhum. Ele teria que ir lá em cima. Por isso que ele corta aqui em cima. Aqui, ó, essa medida vai ser a tangente desse ângulo do terceiro quadrante. Por isso que ela dá positivo. De maneira análoga, nós também podemos pegar aqui um ângulo do quarto quadrante. E vou empurrar ele aqui para baixo. Olha o que acontece. Ele cortaria aqui em cima. Por isso que também dá negativo aqui no quarto quadrante, ok? Então, seria uma maneira. Só que essa maneira geométrica aqui, né, utilizando o ciclo trigonométrico, fica um pouquinho mais difícil da gente lembrar detalhes. A melhor maneira de você deduzir a cotangente é fazendo essa divisão mesmo, lembrando da fórmula, né, que é inverso da tangente ou o cosseno sobre seno. As duas coisas aqui são muito importantes. Em alguns momentos essa aqui vai ficar mais fácil, em outros momentos essa aqui vai ficar mais fácil, ok? Então vamos lá, vamos resolver as principais cotangentes aqui para você ter uma noção melhor. Vamos lá. Então vamos aqui com... Opa, deixa eu arrumar aqui que eu escrevi errado de novo. Então arrumei aqui, então aqui é o círculo da cotangente que eu quero fazer um resuminho. Então vamos ver como é que ele fica aqui. Vou só repetir o que eu acabei de fazer lá no slide anterior. Então... vamos pegar aqui, deixa eu arrumar aqui o lápis. Aonde que a tangente, vamos pegar aqui, ela, vou fazer o resuminho da tangente aqui, ó. Tangente, ela não existe aqui e aqui, né? Que é do 90 e 270. Aqui é zero. A cotangente é o contrário. É aqui que ela não existe, ó. Não existe aqui e não existe aqui, ó. E do 90 e 270, ela dá zero. Então, tá feito. Os sinais dos quadrantes é igualzinho da tangente. Mais, menos, mais e menos. E agora nós vamos começar a resolver aqui as cotangentes. Então, cotangente de 0 graus, a gente já viu aqui que não existe. Mas por que que não existe? Eu posso fazer assim, ó. 1 sobre a tangente de 0 grau. E qual é a tangente de 0 grau? Tangente de 0 grau é zero. Então, 1 dividido por 0 não existe. Tangente de 30. Deixa eu só copiar isso aqui um pouquinho para cima. Bom, continuando aqui, então a cotangente de 30. Cotangente de 30, nós podemos escrever ela assim. 1 sobre a tangente de 30.
1 sobre o resultado da tangente de 30. E aí nós precisaremos da tabelinha. A tabelinha da tangente, deixa eu colocar mais para cá, vou fazer aqui, ó, tangente de 30, veio, 30, 45 e 60. Você precisa saber de cor da tabelinha lá. É raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tem a musiquinha lá para decorar. Vamos gravar um vidinho da musiquinha aí. Então, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. E aí, igual a gente fez nas aulas da secante, da cossecante, eu tenho que fazer essa divisão aqui, que é uma divisão de frações. Então, copia a primeira e passa invertido para cima a segunda. Aí, como ficou a raiz do denominador, nós temos que fazer a racionalização. Multiplica em cima e embaixo pela raiz do de baixo. 3 raiz de 3, daí raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. E daí 3 simplifica com 3, nós podemos ficar com raiz de 3. Seguindo aqui é do 45. Vai ficar 1 sobre tangente de 45, afinal elas são inversas. Daí vai ficar 1 sobre a tangente de 45, que é 1. E 1 sobre 1 é 1 mesmo, então está resolvido. De 60, 1 sobre tangente de 60. Fica 1 sobre raiz de 3, que é a tangente de 60. E aí não tem como fazer inversão, né? É só fazer a racionalização aqui, ó. Aí eu vou racionalizar, vou multiplicar embaixo e em cima pela raiz do de baixo. Então nós vamos ficar com raiz de 3 em cima, e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Então esses são os resultados. Cotangente de 90 graus, está aqui, ó, dá 0. Mas da onde veio isso? 1 sobre a tangente de 90. Só que aqui vai dar um bugzinho aí, ó, porque vai ficar 1 sobre a tangente de 90, e a tangente de 90 não existe. Então dá um pouco de confusão aqui, né? Por isso que eu falei que era importante saber as duas maneiras. Então, ao invés de fazer assim, 1 sobre tangente, nós vamos fazer de outro jeito. Nós vamos fazer usando o cosseno sobre seno. Cosseno de 90 sobre o seno de 90. E para isso eu tenho que lembrar do cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1. Então, o 0 dividido por 1 dá o 0 que a gente já tinha aqui, ó. 120. Agora eu vou voltar a fazer 1 sobre tangente. 1 sobre a tangente de 120. Aí a tangente de 120, ela está aqui no segundo quadrante, então ela é negativa. Então vai ficar menos. Menos o quê? Eu tenho que ver quanto falta para chegar no 180. Então, um macetinho aqui, a gente já falou nas outras aulas, é o quanto falta. 180 menos 120 dá 60. Então, vai ficar 1 menos a tangente de 60. E a tangente de 60 é raiz de 3. Não vou fazer de novo, ó. Vai dar 1 sobre raiz de 3, vai dar o mesmo resultado, né? Mais com menos vai ficar negativo. Fazendo a racionalização, que eu já fiz aqui, ó. Então, isso aqui é igualzinho a esse aqui de baixo. Vai ficar raiz de 3 sobre 3, só que agora negativo. Aqui da tangente 135, 1 sobre tangente de 135. 135, ele está aqui também. Eu preciso ver quanto falta para o 180, que é 45. Então, vai ficar menos, porque está no segundo quadrante, tangente de 45. Daí vai ficar 1 sobre tangente de 45 é 1. Então, mais dividido por menos dá menos, então fica menos 1, ok? Tangente de 150.
1 sobre tangente de 150. 150, o equivalente dele no primeiro quadrante é o quanto falta para 180, que é então 30. Só que como ele está no segundo quadrante, é menos tangente de 30. Então, vamos ficar com 1 menos a tangente de 30. A tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Daí vai ter que fazer aquele inverso de novo. Mais dividido por menos dá menos, passa para cima invertido, fica 1 vezes 3 sobre raiz de 3. Ó. Vou fazer aqui, mas é igualzinho a essa conta que está aqui. Ó. Racionaliza. Então, multiplica embaixo por raiz de 3 e em cima também. Então, bora lá. Vamos ficar aqui com menos, daí 3 raiz de 3 em cima. E embaixo dá 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Simplifica esses dois, fica menos raiz de 3, certo? Vamos para os próximos arcos aqui, ó. Bom, esqueci de falar antes, né? Mas deu um pause aqui nessa tela. Tente resolver todos esses aqui e a gente continua na gravação. Então vamos lá. Tangente de 180 está feita aqui, ó. Aliás, cotangente de 180 não existe, ok? Tá resolvido. Cotangente de 210. Agora lembra que nós estamos no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, os três aqui que nós vamos fazer, eles são positivos. Então, nós vamos ter aqui, ó, a fórmula 1 sobre... Deixa eu fazer um pouquinho mais para cima aqui. 1 sobre a tangente de 210. Tangente de 210 vai ser positiva e ela equivale a tangente de 30 graus, porque agora o macetinho é quanto passou do 210. Então, 210 menos 180 dá esse 30 que está aqui, ok? Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Passando invertido para cima, 1 raiz de 3 sobre 3. Opa, fiz um detalhezinho errado aqui, vamos apagar, né? Era invertido aqui. Deixa eu apagar esse pedaço aqui. Na verdade era o inverso, né? Então fiz aqui meio com pressa. Raiz de 3 sobre 3, passou para cima invertido, é 3 sobre raiz de 3. E aí, novamente, é necessário uma racionalização. Então, vou multiplicar aí embaixo e em cima pela raiz de 3. Então, vamos ficar com, em cima, 3 raiz de 3 sobre 3. E 3 dividido por 3 dá 1, sobrou apenas raiz de 3. Esse é o resultado da cotangente de 210. Seguimos aqui para 225. 1 sobre tangente de 225. 1 sobre 225, ele está aqui, ó. Tem que ver quanto ele passou. É o macetinho aqui, é quanto passou do 180. Então, ele passou 45. Então, ele é igualzinho à tangente do 45, inclusive no sinal. Aí, continuando aqui, vai ficar raiz de 2 sobre 2, que é a tangente de 45. Passando para cima invertido, vamos ficar com 2 sobre raiz de 2. E aí, multiplica aí embaixo, por raiz de 2. Multiplica embaixo e em cima pela raiz de 2 para racionalizar. E aí, vamos ficar com 2 raiz de 2 sobre 2, ok? Passei para cima invertido, como ficou a raiz do denominador, multipliquei embaixo e em cima, e agora eu posso cortar esse 2 com esse 2, porque vai dar 1, portanto vai dar apenas raiz de 2, ok? Ok, nada, né? O que aconteceu aqui, ó? Acabei errando
a tangente de 45. Era muito mais fácil que isso, né? Então deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Opa! Então aqui que eu errei, ó. Não precisava ter colocado tudo isso, porque a tangente de 45, né? Raiz de 2 sobre 2. Estava sonhando com o seno e cosseno aqui, né? É simplesmente 1. Então aqui vai ficar tangente de 45 é 1 e 1 sobre 1 é 1. Cotangente de 240. 1 sobre a tangente de 240. Aí nós vamos fazer tangente de 240, tá mais ou menos aqui. E eu preciso saber o quanto ela passou do 180 e ela passou 60, né? 240 menos 180 dá 60. E a tangente de 60 é raiz de 3. E aí nós temos que racionalizar. É só multiplicar embaixo e em cima pela raiz do de baixo. Então aí nós vamos ficar com raiz de 3 em cima e embaixo 3. Esse é o valor da cotangente de 240, ok? Seguindo aqui com a cotangente de 270, de 270 está aqui embaixo, ó, é 0, então não precisamos nem fazer de novo. Cotangente de 300 tem que ser 1 sobre a tangente de 300. Repare que agora nós estamos no quarto quadrante e o macetinho aqui é quanto falta para chegar no 360. Eu preciso saber qual é esse arco aqui para ver qual é o correspondente dele no primeiro quadrante. Então, primeiro detalhe importantíssimo é o sinal, ele vai ficar negativo. E o quanto falta para 360 é 60 graus. Ok? Então, isso aqui se chama redução ao primeiro quadrante. Então, vai ficar 1 sobre tangente de 60. Acabamos de usar aqui, ó, vai ser raiz de 3. Vai racionalizar, igual a gente fez ali no exercício anterior. Multiplica embaixo e em cima. E aí nós temos o mesmo resultado que deu em cima. Só que mais dividido por menos tem que dar negativo. Ó, arcos do quarto quadrante, todos eles têm que ser negativos. Então ficou raiz de 3 aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Então este é o valor da cotangente de 300. 315. 1 sobre tangente de 315. Mesma coisa, vai ter que ser negativo. E o quanto ele falta para o 360 é 45. Então vai ser igual a tangente de 45 graus. Então vai ficar 1 sobre menos 1, que é a tangente de 45 graus. E mais dividido por menos dá menos 1. E finalizando aqui com a tangente de 330, 1 sobre a tangente de 330. Vai ficar 1 sobre negativo. Tangente de 330 é a mesma coisa que tangente de 30 negativo, porque é o quanto falta para chegar aqui no 360. Então está aqui o 330, eu preciso descobrir o quanto esse pedacinho aqui vale. Então fica 1 sobre menos tangente de 30. Quanto que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então vai dar igualzinho a essa aqui, ó. Só que negativa, né? Mais dividido por menos, eu já vou pôr o negativo aqui. Vai ficar 1 sobre 3 sobre raiz de 3. Daí tem que racionalizar. Ó, então tá igualzinho essa aqui, ó. Tô fazendo de novo, né? Mas vai dar o mesmo resultado. E aí é só finalizar a multiplicação aí. 3 raiz de 3 e embaixo raiz de 9, né? Que dá 3. Daí dá para simplificar. Sobrou só a raiz de 3, ok? Beleza, então isso é o que nós tínhamos para falar da cotangente. Então guarde principalmente essa tela de resumo aqui, essas duas fórmulas. Ó, tudo que eu fiz foi baseado principalmente nessa, que é o inverso da tangente, ou consequentemente cosseno sobre seno, ok? Essas são as duas coisas importantes. E aí você precisa saber
os valores aqui em cima dos eixos e os valores dos sinais dos quadrantes, que são iguaizinhos a da tangente. Então daí já fica mais fácil. Beleza? Vou fazer mais uma aulinha aí, fazendo um apanhado geral de todas as razões trigonométricas juntas, para para vocês entenderem, ter uma visão geral de como elas funcionam. Beleza? Se você gostou da aula aí, dá um curtir, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus colegas e ajude o nosso canal a crescer. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que assim que possível eu vou tentar responder. Um abraço e nos vemos nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.